Agora a gente vai falar sobre o primeiro limite fundamental. Esse limite, ele diz que quando a gente tem um θ aí, medido em radianos, se a gente tiver o limite de θ tendendo a zero, de seno de θ sobre θ, esse resultado vai ser igual a 1. Por que isso? A gente vai justificar esse teorema, a gente vai fazer uma pequena demonstração para ele. Então, para fazer essa demonstração, o que a gente vai montar? Primeira coisa que a gente tem que reparar, deixa eu voltar aqui. Reparem que seno de θ sobre θ é uma indeterminação, quando o θ está tendendo a zero. Por que isso? Porque a gente teria seno de zero sobre zero. Seno de zero é zero mesmo. Então, zero sobre zero é uma indeterminação. Então, a gente precisa descobrir uma maneira de fazer alguma manipulação algébrica para que não apareça esse zero sobre zero aí, para a gente conseguir resolver essa situação. E no caso aqui do seno de θ sobre θ, a gente vai usar o teorema do confronto e para isso a gente vai fazer essa relação entre as áreas na figura aqui usando o ciclo trigonométrico. Então, o que a gente vai pensar? Como esse θ ele está tendendo a zero, a gente vai supor que o θ ele é menor do que π sobre 2. Porque se ele é um número próximo de zero, então ele é um número bem pequeno aí, então a gente pode dizer que ele é menor do que π sobre 2. E então eu desenhei essa figura, onde a gente tem aqui o ciclo trigonométrico, então a gente tem esse círculo com raio 1, e reparem que tem 3 figuras geométricas aí nesse desenho, nessa representação. Primeiro a gente tem um triângulo em verde, OPA. Depois a gente tem um setor circular aqui, OPA também, mas aí representando o círculo, ele está em amarelo. E a gente tem um segundo triângulo, que é o OTA, que está em azul. Então, reparem que a área desse triângulo verde é menor do que a área do setor circular correspondente a ele, que por consequência é menor do que a área desse triângulo em azul, certo? Então, a gente vai usar essa relação entre as áreas para montar aqui a nossa demonstração. Então, a gente já viu aí que o triângulo em verde é menor do que o setor circular, que é menor do que o triângulo em azul, a área deles. Então, vamos calcular a área de cada uma dessas 3 figuras. Então, a primeira figura, aqui a gente vai fazer a área do triângulo OPA. Lembrando que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é a medida do segmento OA. Então, eu tenho aqui a área do triângulo OA vezes a altura. A altura desse triângulo é esse segmento aqui, olha, que representa justamente o seno do ângulo correspondente, que no caso aqui a gente está chamando de θ. Então, a altura do triângulo é o seno de θ. Tudo isso dividido por 2. E repare ainda que esse segmento OA, ele representa um raio para essa circunferência. Como é um ciclo trigonométrico, essa circunferência ela tem raio 1. Então, eu vou ter aqui 1 vezes o seno de θ, que é o próprio seno de θ, né? Então, eu tenho aí a área desse triângulo em verde, seno de θ sobre 2, ok? Vamos fazer agora a área do setor circular. Lembrando aí que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo inteiro, como o raio aqui é 1, vai ser π. Então, do círculo inteirinho, a área é π. Então, vou fazer uma regrinha de 3 para saber a área só desse setor circular. Então, quando eu tenho um ângulo de 2π que corresponde a uma volta inteira da circunferência, a nossa área vale π. Se eu tenho, então, um ângulo θ qualquer aí, a gente só está supondo que θ é menor do que π sobre 2, qual que vai ser a área desse setor, então? Então, aqui é uma regrinha de 3 simples, né? A gente vai multiplicar cruzado. A gente vai ter que a área do setor, ela é igual... Aliás, a área do setor... Deixa eu pôr aqui. 2π vezes a área do setor é igual a θ vezes π, ok? Então, a área do setor, vou colocar só A, é igual a θ vezes π
dividido por 2π. Então, só simplificando aqui, a gente vai ter que a área desse setor é θ sobre 2, que eu já pus direto aqui, tá? Então, só fazendo essa regrinha de 3, a gente descobre a área do setor circular, que é a figura em amarelo ali. E por último, então, a área do triângulo OTA, que é esse que está em azul. Então, a gente vai fazer base vezes a altura dividido por 2. Base desse triângulo também é o segmento OA. A altura desse triângulo é esse segmento que corresponde à tangente do nosso ângulo. Nós estamos chamando de θ. Então, OA vezes a tangente dividido por 2. E aí, lembrando que OA vale 1, porque corresponde a um raio da circunferência. Então, essa área vai dar tangente de θ sobre 2. Então, agora a gente tem aí os valores para as 3 áreas aí das 3 figuras que nós representamos. Então, a gente tem que a área do primeiro triângulo, seno de θ sobre 2, a área do setor circular, θ sobre 2, e a área do segundo triângulo, né, que é em azul, tangente de θ sobre 2. Então, aqui eu vou simplificar isso aqui, né, vou tirar o denominador 2, e aí a gente pode dizer que o seno de θ menor ou igual a θ menor ou igual a tangente. E aí, como a gente tem o θ diferente de zero, a gente pode dividir todos esses termos por seno de θ. Se θ não fosse diferente de zero, a gente não poderia fazer isso, porque aí o seno de θ poderia ser igual a zero, né? Então, a gente não pode dividir por zero. Mas como ele é diferente, não tem problema. Então, na hora que a gente faz essa divisão, o que acontece? Reparem, olha, se eu vou dividir cada um desses termos por seno de θ dividido pelo seno de θ, 1. Θ dividido por seno de θ, ficou só indicada. E tangente de θ dividido pelo seno, por que dá 1 sobre o cosseno? Porque a tangente é o mesmo que seno sobre cosseno. Se eu estou fazendo a tangente dividido pelo seno, o que vai dar isso? Então, são uma divisão de frações. A gente faz a primeira vezes o inverso da segunda. Então, a gente vai fazer a primeira, seno sobre o cosseno, vezes o inverso da segunda. Então, o inverso de seno é 1 sobre seno. E aí, se a gente pode simplificar, fica só 1 sobre cosseno, que é o que a gente tem aqui, olha. Ok? Então, a gente tem essa desigualdade aqui, olha. 1 é menor ou igual a θ sobre seno de θ, que é menor ou igual a 1 sobre o cosseno de θ. Então, só copiei ela aqui de novo para a gente continuar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter as nossas desigualdades e as nossas frações. Porque o que a gente quer não é θ sobre o seno de θ, é o contrário, né? Seno de θ sobre θ. Aí, para eu inverter as frações, eu tenho que inverter as desigualdades também. Então, vai ficar assim, olha. 1 maior ou igual, inverteu a desigualdade. Inverteu a fração, inverteu a desigualdade também e inverteu a fração, certo? Ou seja, né? Então, eu vou colocar da maneira que a gente está acostumado, com o sinalzinho de menor ou igual, tá? E não maior ou igual, como está aqui. Então, eu vou escrever ao contrário. Vou escrever que o cosseno de θ menor ou igual a seno de θ sobre θ, menor ou igual a 1. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que o θ ele é menor ou igual a π sobre 2. Então, o nosso cosseno ele é positivo. Porque lembrando lá do ciclo trigonométrico, o cosseno aqui no eixo x, se o θ é menor que π sobre 2, a gente tem um cosseno nessa parte da circunferência. E o cosseno aqui, ele é positivo, tanto aqui quanto aqui. Então, o cosseno, ele é maior do que zero. E o mesmo vale para o seno de θ sobre θ, né? Também vai ser maior do que zero. Então, o que a gente tem? Vou aplicar o limite naquela desigualdade que a gente encontrou. Então, qual que é o limite quando θ tende a zero do cosseno de θ? Ó, repare que eu mantive a mesma desigualdade, eu só estou acrescentando o limite aqui, olha, em todos os termos. Limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ e o limite quando θ tende a zero de 1. Repare o seguinte, o primeiro limite quando θ tende a zero de cosseno de θ, esse limite tende a 1, porque o cosseno de zero é 1.
cosseno é uma função contínua. Limite quando θ tende a zero de 1, isso aqui é uma função constante. Então, é 1 mesmo, independente aí do nosso valor de θ. Então, o que a gente tem? A gente tem o limite de θ tendendo a zero, de seno de θ sobre θ, sendo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1. Então, o que diz o teorema do confronto? Que esse limite, então, por consequência, precisa ser 1. Então, a gente demonstrou aí que o limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ é igual a 1. Então, feita essa demonstração aí, usando as áreas das figuras e o teorema do confronto. Então, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. Qual que é o limite quando x tende a zero da tangente de x sobre x? Então, reparem, né, que quando a gente vai tentar substituir os valores nesse limite, tangente de zero é zero mesmo, sobre zero. Então, aqui a gente vai encontrar uma indeterminação. Então, a gente não consegue resolver apenas substituindo os valores. A gente precisa fazer alguma manipulação algébrica para conseguir calcular isso. Então, vamos fazer essas manipulações. Primeira coisa, eu vou substituir a tangente por seno sobre o cosseno, que é a definição de tangente. Então, vai ficar seno sobre o cosseno sobre x. E aí, lembrando, né, que a gente vai ter, então, uma divisão de fração. Então, seno sobre o cosseno sobre x é a primeira fração, vezes o inverso da segunda. Então, se a segunda era x, ficou 1 sobre x. Então, a gente vai ter seno de x vezes 1, seno de x. Cosseno de x vezes x, x cosseno x, ok? Então, fizemos a multiplicação. Aí, agora eu vou separar. Vou separar em partes aqui, porque a gente viu que a multiplicação de limites é o limite das multiplicações. Então, eu vou separar essa expressão. Então, eu vou separar como? Na primeira parte, eu vou separar o seno e o x. Na segunda parte, eu vou deixar o cosseno e o 1, né? Vou pôr 1 aqui, ó. Seno de x vezes 1, certo? Então, o que a gente vai ter? Seno de x sobre x, que é essa parte aqui, né? E 1 sobre o cosseno, que é a segunda parte que nós estamos pegando, né? Estou dizendo que eu estou multiplicando aqui por 1. Ó. Seno de x vezes 1, ok? Por que a gente faz isso? Porque a gente acabou de ver que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é um limite fundamental. Então, esse limite aqui, olha, ele é igual a 1. 1 sobre o cosseno de x, a gente consegue substituir, porque aí ficaria 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, 1 sobre 1 é 1 mesmo. Então, esse limite aqui também vai para 1. Então, a gente teria uma multiplicação 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Então, tangente de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite dá 1. Vamos fazer mais um exemplo. Limite quando x tende a zero de seno de 2x sobre x. Então, reparem, se a gente for tentar substituir, a gente também vai ter aqui seno de 2 vezes zero, que é zero mesmo, sobre zero. Seno de zero é zero. Zero sobre zero, indeterminação. Se é uma indeterminação, a gente precisa fazer alguma manipulação algébrica para conseguir resolver. Então, vamos fazer essa manipulação. O que a gente vai fazer? Como a gente tem um 2x aqui dentro do nosso seno, eu vou multiplicar e dividir por 2, porque assim eu não altero, né, a minha expressão. Eu estou multiplicando e dividindo por 2. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar esse número 2 e vou colocar antes do limite. Vou colocar ele como uma constante ali que está multiplicando o valor do limite. Então, a gente vai ficar como 2 vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de 2x sobre 2x, certo? A gente tirou esse 2 aqui e colocou ele antes do limite. Seno de 2x sobre 2x é justamente o que a gente tem do nosso teorema fundamental, ali, do limite fundamental. Porque pensem nesse 2x como um y. Então, você teria seno de y sobre y. Fazendo esse limite quando o y está tendendo a zero, a gente teria o limite fundamental. Então, no caso, esse limite aqui, ele tende
a 1. Então, eu teria 2 vezes 1, que é 2. Então, o resultado aqui para esse limite, 2. Vou fazer mais um exemplo. Seno de x sobre 3x. Então, reparem também que se aqui a gente for substituir, seno de 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Indeterminação. Se é uma indeterminação, a gente precisa em alguma manipulação algébrica aí para conseguir resolver. O que a gente vai fazer? Como eu tenho um 3x no denominador, eu vou tirar esse 3 como uma constante. Então, o que a gente vai fazer? Olha, vou tirar esse 3, colocar ele antes do limite. Como ele está dividindo, né? Então, na verdade, ele representa 1/3. Então, vai ser 1/3 do limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x. E aí, a gente já sabe, pelo teorema anterior aí, né? Esse é um limite fundamental. Seno de x sobre x, quando x está tendendo a 0, isso tende a 1. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é 1/3 vezes 1, que é 1/3 mesmo. Então, esse limite dá 1/3. Exemplo 4. Limite quando x tende a 0 do cosseno de x menos 1 sobre x. Se a gente for substituir, a gente vai ter cosseno de 0, que é 1, então vai ficar 1 menos 1, sobre 0, que resulta em uma indeterminação. Se deu uma indeterminação, a gente precisa fazer algum cálculo aí para conseguir resolver. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Como a gente tem cosseno de x menos 1, a gente vai multiplicar pelos mesmos termos, só que invertendo o sinal, olha. Estou colocando mais 1 aqui, tá vendo? Então, eu vou multiplicar e dividir por cosseno de x mais 1. Então, como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, a gente não altera a nossa expressão. Então, na hora que a gente faz cosseno de x menos 1, deixa eu pôr um parênteses aqui, e multiplico por cosseno de x mais 1, resultado vai dar cosseno ao quadrado menos 1, certo? Podem fazer a multiplicação aí ou usar produtos notáveis direto. No denominador, eu só deixei indicado, tá? X vezes cosseno de x mais 1. Daí, o que a gente tem? Cosseno ao quadrado menos 1, a gente tem uma identidade trigonométrica para isso. Porque a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. Então, se eu tenho aqui cosseno ao quadrado menos 1, olha, reparem no seguinte. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado, correto? Mas não é igualzinho que eu tenho aqui, olha. Tá vendo que tá o sinal trocado? Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou ter menos o seno ao quadrado de x igual menos 1 mais cosseno ao quadrado, certo? Aí sim, isso é o que a gente tem ali. Então, eu vou trocar cosseno ao quadrado de x menos 1 por menos seno ao quadrado. E o resto eu só copiei, certo? O denominador está igualzinho. E agora, a gente vai separar em algumas expressões para a gente conseguir calcular isso dos limites separados de cada uma das nossas expressões aqui, olha. Então, a primeira expressão que eu vou pegar. Tá vendo que a gente tem seno ao quadrado? Então, lembrando que seno ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x. E aí, eu vou ter um menos, porque eu tenho um menos aqui. Então, eu vou pegar primeiro só o menos seno. Então, a primeira coisa que eu estou pegando, menos seno. Coloquei aqui. Ainda tem um outro seno dessa expressão aqui, né? Do seno ao quadrado. Então, eu vou pegar esse seno junto com esse x no denominador. Então, seno de x sobre x. Numerador já não tem mais nada, né? Não tem nenhum número. Então, vou pegar o número 1, como se eu estivesse multiplicando por 1, e vou pegar o restante do denominador, cosseno de x mais 1. Então, a gente ficou com uma expressão aí, uma multiplicação de 3 fatores. Então, agora a gente consegue resolver isso. Por quê? Primeiro, ó, primeiro termo aqui, seno de x. Quanto vale o seno de x quando x está tendendo a 0? Vale 0, porque seno de 0 é 0. Quase que menos 0, né? Mas não faz diferença esse sinal. Seno de x sobre x quando x está tendendo a 0. Isso aqui é o nosso limite fundamental. Então, vale 1.
1 sobre cosseno de x mais 1, quando x está tendendo a zero. Então, isso é igual a 1 sobre 1 mais 1, porque cosseno de zero é 1. Então, 1 sobre 1 mais 1 é 1 meio. Então, a gente tem 0 vezes 1 vezes 1 meio, que é zero, né? Então, esse limite aí, resultado dele é zero. Mais um exemplo. Limite quando x tende a zero de x menos seno de x, x mais seno de x. O que a gente vai fazer? Nesse caso, como ele também dá zero sobre zero, né? Olha, reparem que a gente vai ter 0 menos 0 sobre 0 mais 0. Fazendo a substituição ali, né? Porque seno de zero é zero. Então, a gente tem uma indeterminação, 0 sobre 0. Nesse caso, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 1 sobre x. Fazendo essa multiplicação, o que a gente vai ter? Olha? Então, eu vou fazer x vezes 1 sobre x. Então, no caso, a gente teria x sobre x. E depois, seno de x vezes 1 sobre x. Então, seno de x sobre x. Tudo isso dividido por. É a mesma coisa aqui embaixo. X vezes 1 sobre x, x sobre x. E aí, seno de x sobre x. Somando. O que acontece quando a gente faz isso? A gente fica com x sobre x é 1. Isso aqui é 1. X sobre x também é 1. Então, eu vou ter 1 menos seno de x sobre x e 1 mais seno de x sobre x. E aí, já está até separado aqui, olha. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é 1, que é nosso limite fundamental. Então, tanto numerador quanto denominador. Então, o que a gente tem é 1 menos 1 sobre 1 mais 1. 1 menos 1 é 0. 1 mais 1, 2. 0 dividido por 2, 0. Então, quinto exemplo aí também deu 0. E o sexto exemplo. Limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Se a gente vai substituir, eu vou ter 1 menos 1 sobre 0 ao quadrado, que dá 0 sobre 0. Indeterminação novamente. Então, a gente precisa fazer alguma manipulação algébrica. E aí, nesse caso, a gente vai fazer uma muito parecida com a anterior, que é multiplicar aí numerador e denominador por 1 mais cosseno, tá vendo que é os mesmos termos que a gente tem aqui, só vamos inverter o sinal, olha, era menos ficou mais. Então, eu estou multiplicando e dividindo por 1 mais cosseno de x. Na hora que a gente faz isso, nosso resultado, fazendo a multiplicação aqui, a gente vai ter 1 menos cosseno ao quadrado sobre x quadrado, que multiplica 1 mais cosseno. Então, o denominador eu só deixei indicado. A gente multiplicou só o numerador. E aí, lembrando de novo da nossa identidade trigonométrica, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, como a gente tem aí, ó, 1 menos cosseno ao quadrado, a gente tem a representação de seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir esse 1 menos cosseno ao quadrado por seno ao quadrado. Então, a gente vai ficar com seno ao quadrado sobre x quadrado, que multiplica 1 mais cosseno. E então, a gente vai separar em alguns termos. Então, lembrando que seno ao quadrado é o mesmo que seno vezes o seno. E o x ao quadrado também, né? X vezes x. Lembrando disso. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa. Primeiro termo nosso, a gente vai separar um desses senos ao quadrado aqui, né? Lembrando que seno vezes seno. Então, eu vou pegar um desse seno de x com um representante do x ao quadrado, certo? Então, esse x quadrado eu tô pegando um só. Vou fazer isso de novo, olha. Fiz isso aqui e vou fazer isso de novo. Então, no segundo seno e no segundo x, também vou representá-los aí, olha. E aí, o que sobra? Olha, não sobra numerador, né? Que a gente pegou tudo. E sobra esse parênteses inteiro no denominador. Então, ficou 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, o que a gente tem agora? A gente tem aqui, olha. Isso é um limite fundamental, vale 1.
segundo fator também é um limite fundamental. Depois a gente tem 1 sobre 1 mais cosseno de x. Quando o x tende a zero, a gente vai ficar com 1 mais 1 mais 1, né? Porque cosseno de zero é 1. Isso aqui dá 1 meio. Então, a gente tem 1 vezes 1 vezes 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1 meio é 1 meio. Então, é isso, né? A gente fez vários exemplos aí com funções trigonométricas, com seno, cosseno e a tangente, usando o nosso limite fundamental, porque agora a gente sabe que quando x tende a zero, de seno de x sobre x, o resultado desse limite é 1.